Então, gente, começamos agora a falar de Oriente Médio, né? Só para suscitar a curiosidade de vocês aí um pouco mais, o Oriente Médio é um dos lugares mais antigos da história, beleza? Quando a gente começa a pensar em debruçar e entender a lógica da história europeia, se você quiser de fato entender, você vai ter que voltar lá no Oriente Médio. O Oriente Médio ele tem um contexto histórico vasto, gigantesco. Quando a gente fala de civilizações, quando a gente fala de primeiras corporações de gente, primeiras comunidades, primeiras localidades produtivas, primeira lógica comercial e produtiva da agricultura do mundo, um pedaço dela está aí no Oriente Médio. Tá? É um lugar muito interessante e por isso, provavelmente, nós temos tantos conflitos relacionados ao Oriente Médio. Porque se eu estou dizendo que é uma das regiões mais importantes, né, em condições variadas nesse sistema econômico, nessa lógica de pensar na história global, o Oriente Médio se coloca também como um dos lugares mais antigos. E talvez por isso lá tenha, né, combustível fóssil, né, o petróleo em grande quantidade. Talvez por isso a região que hoje ali tem os árabes, né, todo esse processo da organização dos países exploradores e produtores de petróleo, né, eles estejam concentrados basicamente ali. Talvez por isso nós temos tantos coisas para falar do Oriente Médio, tantos conflitos, né, que cercam essa sociedade. Em regras gerais e em vias gerais, a gente vai usar uma visão histórica para mim compreender o Oriente Médio, tá? Em regra geral, a gente usa isso até para a gente se localizar, né? Até para a gente entender como que isso chega na história. Sabendo de todas essas considerações, aí a gente começa a ter uma noçãozinha de Oriente Médio, do porquê que as coisas estão acontecendo, da forma que estão acontecendo. A gente começa até a ter um juízo de valor, né? Não, isso podia ser assim, não está correto ser assim, não deveria ser assim, assado, enfim. A gente começa a ter uma visão mais do alto, né? Mais de fora do assunto e começa a olhar com mais propriedade sobre aquela localidade ali, que é toda aquela região que a gente chama de Oriente Médio. Vamos lembrar que o Oriente Médio ele se insere no começo da história, como eu estou dizendo aqui agora. Ele se insere no meio da história, né? Porque não para. Depois, por exemplo, que surge a Grécia, né? Que é uma das primeiras civilizações, ou a conhecida berço da civilização ocidental. Depois vai surgir Roma, o Mediterrâneo, né? Que dá a saída para o Oriente Médio ali, principalmente para a Rota da Seda. Essa região aí, ela passa a ser uma região tão interessante quanto qualquer outra do planeta. Lá no século XIX, o Oriente Médio passa a ser de novo, né, um momento de muito questionamento, principalmente pela ideia dos judeus voltarem à sua Terra Santa. No século XX, o Oriente Médio é palco da Guerra Fria, que envolve interesses americanos e soviéticos. E em pleno século XXI, ainda ontem, né, ainda ontem a gente observava algumas notícias, né, sobre o Oriente Médio. Observávamos. Deve estar certo isso. Se não tiver, vai ficar. Ou seja, notícias que levam israelenses contra árabes, né, ou judeus contra muçulmanos, né? Essas notícias não param de chegar. O mundo árabe está aí, a gente vai ter que entender um pouquinho sobre isso aí. É notório e é sabido que é uma região que merece a nossa atenção e a PrEP sabe disso. Porque de diversas vezes aí nós já vimos questões em prova relacionadas ao Oriente Médio. Tá? O Oriente Médio entra na atualidade por quê? Porque ele é uma coisa que não para, ele é algo que continua constantemente trazendo fatos históricos, tá? Para o nosso dia a dia, para a nossa história aí. Então a gente vai partir aqui de um contexto, tá? Para a gente poder criar uma linha de raciocínio, tá? Uma coisa que a gente tem que conseguir fazer é criar uma linha de raciocínio para a gente conseguir chegar aonde a gente precisa, que é o nosso resultado. Dentro dessa primeira tratativa aqui, que é o contexto, a gente vai pegar aqui, ó, a lógica da Mesopotâmia. Mas por que você está voltando, Anderson? Para você entender, senão você não vai entender. Quando a gente está falando da Mesopotâmia, nós estamos falando das primeiras civilizações, né?
Dentro dessa ideia das primeiras civilizações, nós vamos ter aí, ó, sumérios, nós vamos ter os acádios, nós vamos ter os assírios, nós vamos ter os babilônicos, nós vamos ter os hebreus, nós vamos ter os caldeus, nós vamos ter os persas, todos esses nomes que eu disse aqui considerados as primeiras civilizações, tá? Aquelas que se fortaleceram às margens dos rios. Uma característica muito importante da Mesopotâmia é que elas são consideradas sociedades de regadio, ou seja, são sociedades que dependem dos rios para a fertilidade da comunidade. Ou seja, aqui nós temos na Mesopotâmia o Tigre, o Eufrates, que são rios, né, que vão cair lá no Oceano Índico e que automaticamente fazia essa região ser uma região próspera, porque dava para você fazer agricultura. Lembra que as primeiras civilizações elas se formam por causa disso, por questões agricultáveis. Então são sociedades de regadio. Essas sociedades de regadio elas já nasceram, né, em disputa. Primeiro os sumérios, aí depois vem os caldeus, aí vem os assírios que dominam sumérios e caldeus, aí com os assírios os primeiros babilônicos, aí vem os amoritas, com os amoritas vem o segundo império babilônico de Nabucodonosor, e aí em Nabucodonosor já existia um povo que ocupava a região do Médio Oriente ali, né, vamos dizer assim, que era o famoso povo hebreu, tá? O povo hebreu. E nós tínhamos junto com o povo hebreu os caldeus. Eram os povos palestinos, né, como ficou conhecido aí. Mas os hebreus aqui passa a ser a nossa fonte de investigação. Pessoal, você está falando de quando da história? Antes de Cristo, mano. Isso aqui era quando só existia Deus ainda, não existia Cristo ainda. Você está falando aqui de uma história que ela perpassa antes da humanidade existir com essa ideia de visão cristã. Eram os hebreus. Os hebreus, para facilitar o seu entendimento, você precisa de chamar eles de judeus, beleza? Porque aí começa a ficar mais claro. Os hebreus são o que nós hoje chamamos de judeus. E esses hebreus, de todas as civilizações que existiam aqui, todas eram politeístas. O que quer dizer isso, Anderson? Todas essas sociedades, elas acreditavam em vários deuses. Porém, os hebreus criaram uma sociedade monoteísta. É a primeira sociedade que acredita em um único Deus. Então nós temos aqui o monoteísmo, né? Dentro de uma lógica de divindades que se existia na Mesopotâmia antiga, passa a nascer uma que acredita no monoteísmo. Aqui, ou a partir daqui dos hebreus, você pode ter como livro fundamental do entendimento desse contexto aqui, a própria Bíblia, que é configuradamente nesse período a famosa Torá, que é o Velho Testamento. A Torá é o principal livro dos judeus, tá? Que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que eles chamam de livros da lei. Gênesis, né, Levítico, Números, enfim, a Bíblia, beleza? Os hebreus estão aqui, então são monoteístas. Anderson, qual que é o grande bururu aí? O grande bururu é que mono é um Deus só, não tem vários deuses. Então quer dizer que os hebreus vão desacreditar em todos os outros deuses. Tanto é verdade que esses hebreus sofrerão a sua primeira diáspora. O que é diáspora, Anderson? Dispersão. Eles serão dispersados pelo lugar que eles estão. A primeira delas vai ser quando surge lá no Egito um império faraônico e os egípcios vão fazer desse povo os seus escravos. E aí você tem a narrativa na Bíblia toda sobre a história de Moisés, e o Moisés é enviado para salvar o povo de onde? Do Egito. E aí tem as pragas, vocês vão lembrar melhor que eu, mas enfim, monoteísmo lembra de toda essa história. Anderson, mas para que eu preciso saber disso para saber do Oriente Médio? Porque quando eu falar de judeu lá que quer voltar para o Oriente Médio, você vai dizer, mas por que ele quer voltar se ele nunca teve? Teve. A região que compreendia o povo judeu é a região que hoje tem ou teria a Palestina. Essa região do Oriente Médio chamada Palestina era onde viviam os judeus e os caldeus, tá?
Se você for na narrativa bíblica, você vai ver isso com muita riqueza de detalhe. Então você tem os judeus. Automaticamente, quando você constrói os impérios, né, isso vai ser uma coisa que vai acontecer muito, principalmente nessa região do planeta, não só nessa, né? A gente vai sair dos gregos, dos egípcios e vamos chegar nos romanos. E os romanos conquistam muito. Romanos antes de Cristo. Não estou falando de romanos cristãos aqui. Estou falando de romanos antes de Cristo. Os romanos antes de Cristo tiveram um grande império. E depois de Cristo também. Né? Eles estão nessa passagem aí antes de Cristo e depois de Cristo. E os hebreus continuam na história. Só que os hebreus, principalmente por causa da ascensão do Império Persa, eles vão perder a sua localidade e eles vão dispersar. É como se os hebreus saíssem do lugar que eles vivem e se vão para o mundo. Principalmente para o continente europeu. Por causa da invasão dos persas. A gente vai perceber que durante todo o período do cristianismo, né? Todo esse período aí que vai principalmente até o século VI, depois século VII, século VIII, século IX, século X, depois de Cristo, o islamismo tomou muito aquela região do Oriente Médio, com o Império Persa, depois o Império Otomano, e aí ele vai tomando a região norte da África, a região sul, né? Ou a região sul da Europa, que faz ali a fronteira com o Mediterrâneo. Então você tem aí um crescimento muito grande de um império e a dispersão de um povo. Então esse aqui, ó, passa a ser um povo sem lugar. Beleza? Tranquilo? É o que nós chamamos de diáspora, né? É o que nós chamamos de dispersão do povo hebreu aí. É lógico que nessas indas e vindas, se a gente também for comparar, teve êxodos, né? Teve retorno à Terra Santa. O próprio Moisés, né, quando vai levar o povo de volta, ele está levando o povo de volta para a Terra Santa. E aí depois de Moisés vem as perseguições de novo, destrói o templo de Salomão, né, com os persas, enfim. Por isso que tem essas idas e vindas e de novo a dispersão. Ou seja, a diáspora, né, aquilo que é colocado aí como segunda diáspora. E aí, gente, os hebreus se perdem no mundo, né? Existem o povo hebreu, porém eles não têm a localidade. Aí eles vão parar onde? Eles vão parar na Alemanha, eles vão parar na Rússia, diga-se de passagem, né? Porque você tem que entender que eles estão fugindo do confronto em si ali com a ideia da dominação persa. Existia, até um determinado momento, uma ideia de viver em harmonia, tá? Quando o Império Persa chegou e dominou, existia uma ideia de harmonia. Se você não quer brigar com o Império Persa, ele não ligava muito para a sua religião, ele estava nem aí para isso, desde que você seguisse a ordem dele de pagar os impostos, etc. e tal. Mas o imperador otomano era um muçulmano. E aí ele quis impor essa ideia da religião para todos os lugares. E aí ele começou a perseguir. Por isso que vem essa ideia da dispersão, tá? Beleza, então. Nós, olha onde a gente está indo, hein? Então a gente está fazendo aqui a contextualização do Oriente Médio. Essa região é uma região extremamente importante, né? A região do Oriente Médio em si, porque além de você ter ali as primeiras civilizações, ela é uma ponta de chegada muito interessante para o canal de Suez, né? Que vai ser construído aí, se não falha a minha memória, no ano de 1973, sei lá, 1857, 1873, eu acho, que o canal de Suez vai ser construído. E o canal de Suez é uma fonte de ligação econômica e comercial para o Oceano Índico. O canal de Suez liga a questão do norte da África ali, né? Com relação ao Oriente Médio, é por onde o Egito, né, tentou atrapalhar a vida dos israelenses. O próprio banhamento ali, né, que se faz no Mediterrâneo, transforma a faixa de Gaza num lugar extremamente importante hoje, né? É aonde também está conflagrado os sírios, né? A gente pode ver que a Síria também está nesse lugar. É onde recentemente passou-se, a gente viu aí, percorreu-se o que nós chamamos de Primavera Árabe, né? Aquela quantidade de movimentos envolvendo aí os povos islâmicos, mas enfim, é uma região cabulosa. Sem contar que devido ao seu processo de tamanho de anos, né, que essa região já vem sendo propagada, você tem lá o que nós chamamos de combustível fóssil, que é um dos principais combustíveis utilizados no mundo na atualidade, que é o petróleo, né? Então é também uma questão econômica. Além disso, envolve todas as questões religiosas. E por que, Anderson? Além de serem monoteístas, vai nascer Jesus. A partir daí a gente começa a usar o calendário gregoriano, que é o calendário do nascimento de Cristo. E 622 anos depois que nasceu Cristo, nasceu Maomé. E aí o Maomé surge
e vai criar a religião islâmica. Ele consegue unificar o povo árabe em torno de uma mesma visão religiosa que ele vai chamar de islâmica. E aí você tem judeus monoteístas, cristãos monoteístas e islâmicos monoteístas. Detalhe, no mesmo lugar, no mesmo buraco-baco, na mesma placa tectônica. Um vizinho do outro ali. Como que resolve isso? Com porrada. Um vai querer ser mais forte que o outro, por quê? Você tem a questão econômica que eu já disse, mas aí você passa a ter a questão religiosa, beleza? Vou colocar isso aqui também para ficar como contexto. Esse vídeo nós vamos colocar ele como Oriente Médio, parte introdutória ou introdução. E aí eu coloco aqui a lógica do nascimento de Cristo e a lógica do nascimento de Maomé, né? Ou do islamismo aí, beleza? Para a gente não ficar perdido aí nesse contexto. Bom, então Hebreus, né? Vai ser todo o Velho Testamento, são os judeus. Aí vem o nascimento de Jesus. Aí você inicia com a lógica cristã. Para os judeus, gente, muitos judeus não acreditam que Jesus é o enviado, tá? Muitos judeus acreditam que Jesus é um profeta qualquer. Outra linha do judaísmo já crê que Jesus é o enviado, né? Que foi profetizado durante o Velho Testamento. Então, quando vem Jesus, você cria o cristianismo, que é a continuação de Deus. Ó. Então, aqui ó, no nascimento de Jesus, você tinha o Deus, que é o Todo-Poderoso, que enviou alguém à Terra, que é Jesus. Beleza? Deus envia Jesus, aí você tem o cristianismo. Dentro dessa lógica de Deus enviar Jesus, você cria aqui uma terra santa. Que terra santa que é essa? Onde Jesus vai ser crucificado. Jesus foi crucificado e enterrado em Jerusalém, né? Jerusalém. Jerusalém é a terra santa dos judeus, porque é lá que nasce o judaísmo, né? Então, Jerusalém, terra santa, é a terra bíblica, né? Terra santa. Por que, Anderson? Porque Jerusalém fica hoje onde nós chamamos de Israel. Mas antes era Palestina, não se esqueçam, é a Terra Santa. Pois é, no ano de 622 depois de Cristo, nós vamos ter aí Maomé e o islamismo. Maomé e o islamismo. O islamismo também tem uma terra santa. Qual que é a terra santa? A terra do pai. Quem é o pai para Maomé? Alá. Quem é Alá, Anderson? Alá é Deus. Pega a visão. Alá é Deus. Se Alá é Deus, Deus é Deus. Então a linhagem é a mesma. Maomé agora passa a entrar na história de Jesus, ou seja, Maomé, o Jesus dos islâmicos. Se Alá é o Deus, Maomé ou o islamismo tem como terra santa o quê? Jerusalém. Por que, Anderson? Porque lá está a Al-Aqsa, né? Ou uma das principais templos do islamismo, que foi construída na época do Império Otomano. Que eles derrubam lá o templo do Salomão e constroem lá o templo islâmico, no Monte Horebe. Mas que desgreta de Monte Horebe que é esse aí, Anderson? O Monte Horebe é o monte do Abraão. Vocês lembram do Abraão? Vamos pegar aqui, ó, a Gênese, ou o Gênesis. Lembram do Gênesis? Tem um cara chamado no Gênesis de nome Abrão. E ele casou com Sarai. Lá no Gênesis, apareceu um anjo a Abraão e a Sara e disse: vocês vão ter filhos. A Sara tinha 90 anos. Sarai mudou o nome para Sara. Sara tinha uma mulher que cuidava dela, que ajudava ela, uma concubina chamada Agar.
Vendo que Sara não ganhava neném, não engravidava, Sara falou para Abraão deitar com Agar. Do deitar de Abraão com Agar, nasceu Ismael. Ismael é filho de Abraão. Se você for lembrar, Abraão, na narrativa bíblica no Gênesis, pega o seu filho e leva para ser crucificado, lembra? E aí chega lá, tem um cordeiro. Pois é. Os islâmicos falam que esse filho é Ismael. Beleza. Só que o mesmo Abraão, depois que ele havia tido um filho com Agar, o anjo apareceu de novo e falou: Sara, Sara, o que você arrumou? Aí Sara foi e falou: achei que eu estava muito velha. E aí Sara teve um filho. Chamou ele de quê? Isaac. Beleza? Esse filho é o filho do casamento, é o filho da promessa. Esse não. Segundo os cristãos, os religiosos que seguem o cristianismo, Isaac é o filho que seria crucificado pelo Abraão. Entenderam? Pois é, Monte Horebe, né? Então vai lá. E aí, Anderson? Pois é, gente, a história, o Maomé, dá para perceber que o Maomé conhecia muito bem a história, porque ele faz uma narrativa muito próxima do islamismo e do judaísmo. É que se você lê o judaísmo e lê o islamismo, a narrativa é muito parecida. Convenceu muito todo mundo. Do Ismael aqui, ó, você tira o islamismo. Por que, Anderson? Porque quando islamismo. Quando nasce o Isaac, a Sara manda Abraão mandar Agar embora. E Abraão vai dar um lugar para Ismael chamado Península Arábica, que é a região mais abaixo ali. Então Ismael vai tomar conta dessa região, que é a região que nasce Maomé. Então do mesmo pai, Abraão, e vamos lembrar aqui, ó, o pai é o mesmo. O pai é Abraão. O pai é Abraão e ele segue quem? O Deus Todo-Poderoso. Então ele é o pai. Do mesmo pai, do mesmo Deus, nasceu Isaac, que vai prosperar aí o cristianismo. Beleza? Nascimento depois lá do cristianismo. E do mesmo pai nasce Ismael, que vai fazer surgir lá no Oriente Médio o islamismo. Tranquilo? E o pai, que é Deus, o Abraão, era o que, gente? Hebreu. Hebreu é o que, Anderson? Judeu. Que confusão, mano. Mais ou menos isso aí. O hebreu Abraão segue um Deus. Pai de 2 filhos, Isaac e Ismael, que criaram ou que anunciaram o cristianismo e o islamismo. Beleza, pessoas? Tudo isso na mesma região chamada de quê? Oriente Médio, para ser mais específico, Jerusalém, que é onde vai ser formado o Estado de Israel. Tranquilo? Para a introdução ficou ótimo esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham compreendido aí. Beleza? No próximo vídeo, a gente vai adentrar em questões mais relacionadas ao tempo presente. Nós vamos pegar o recorte do século XIX, século XX e vamos desenvolver as guerras que aconteceram nesse período aí. Tranquilo? Tamo junto.